Este é mais um vídeo do nosso canal e hoje vamos discutir um pouco sobre a teoria dos mercados de energia modernos. E vamos também mostrar alguns métodos de solução para encontrar o equilíbrio nesses mercados, mostrando exemplos ilustrativos para esses casos. Vamos começar então com alguns conceitos interessantes que vão nos ajudar a entender como modelar os mercados elétricos. Bem, duas ferramentas que nos ajudam a modelar mercados elétricos são a microeconomia e a otimização. A ideia principal por trás da otimização é obter uma solução que determine o uso eficiente dos recursos disponíveis de modo a trazer a melhor solução possível. Já a microeconomia é a ciência que versa sobre como os agentes utilizam recursos escassos para satisfazer suas necessidades. Dessa forma, o mercado faz uso da otimização, modelando os conceitos de microeconomia em mecanismos capazes de alocar recursos de maneira eficiente e encontrar a solução que traga maior bem-estar para a sociedade. Mais especificamente, sobre modelos de operação, podemos separá-los em dois grandes grupos. O primeiro é aquele em que o operador do sistema toma todas as decisões e otimiza o sistema com base em informações requeridas dos agentes que se traduzem em custos auditados. Este modelo tem as seguintes características principais. 1. A regra de decisão para a coordenação de geração e suprimento de demanda é tomada centralizadamente. E 2. Os custos são ditos auditados, ou seja, é parte do processo o centralizador auditar os custos de geração. Este é exatamente o caso que vivenciamos no Brasil, em que o regulador define regras para os custos de geradores e consumidores não podem indicar curvas de preço e quantidade. Por fim, o operador utiliza essas informações em um modelo de otimização que determinará o mínimo custo global. Contudo, não é apenas o Brasil que utiliza esse tipo de operação. Países como Bolívia e Peru seguem o mesmo estilo. O segundo grupo reúne modelos que efetivamente se aproximam mais de um mercado de fato. Os agentes, nesse caso, geradores e consumidores, definem suas ofertas, que geralmente são preços e quantidades. Deste modo, todos os agentes podem exprimir suas preferências dentro de suas ofertas. Nesta linha, existem dois desenhos de mercado principais nesse grupo: mercados centralizados e mercados descentralizados. No caso de mercados centralizados, os agentes indicam seus preços e quantidades em ofertas de acordo com suas preferências, o que os permite incorporar seus riscos, por exemplo, em suas decisões. O operador realiza o cálculo da otimização com base nas ofertas dos agentes, buscando o máximo bem-estar social, representando de maneira detalhada as restrições elétricas de rede. Nessa otimização também são definidas as reservas de geração, ou seja, co-otimizando geração e reserva. A ideia deste desenho é permitir que agentes definam seus custos de geração e disponibilidade baseado em informações bem conhecidas pelos mesmos. Esse tipo de mercado é amplamente observado em sistemas dos Estados Unidos. Um outro desenho permite decisões ainda mais descentralizadas, em que os agentes realizam acordos bilaterais definindo seus contratos e informando ao operador apenas a quantidade de energia que será gerada. A aplicação prática destes desenhos em sistemas elétricos reais tem mostrado que em mercados descentralizados o operador tende a contratar maior reserva operativa, ao passo que, em um primeiro momento, o operador não possui o arbítrio sobre a geração dos empreendimentos, mas na operação em tempo real, o mesmo é responsável por garantir o funcionamento apropriado do sistema. Desenhos mais descentralizados são muito observados em países da Europa, como a Inglaterra, por exemplo. Vamos seguir então a apresentação focando na teoria de mercados, que é a mais presente nesse segundo grupo de modelos. Dependendo da maneira como o mercado é organizado, podemos classificá-lo como mercados incompletos ou mercados completos. Nos mercados completos, para cada estado ou realização, existe um instrumento financeiro capaz de mitigar os riscos dos agentes. Já nos incompletos, não existem produtos para proteção de todas as possíveis realizações. Os mercados incompletos são os que mais se aproximam da realidade. Por exemplo, nos mercados de energia temos os mecanismos financeiros como Power Purchase Agreement, Financial Transmission Rights e os Forward Contracts. Um outro tópico interessante que pode ser explorado é a competição dentro de mercados, que versa mais sobre o comportamento dos agentes dentro do mesmo. Essa competição é definida através do grau de informação dos agentes, da capacidade de manipulação de preços ou até mesmo a informação da função utilidade dos agentes.
Dessa forma, podemos separar o mercado com relação à sua competição. Existe um mercado com competição perfeita, em que nenhum agente consegue exercer poder de mercado, ou seja, todos os agentes são price takers, e existe também a competição imperfeita, que representa um mercado no qual ao menos um agente consegue exercer poder de mercado, denominando-os como price makers. Com isso, separamos alguns exemplos para ilustrar as ideias de competição. Para mercados com competição perfeita, a ideia é que os agentes não podem influenciar seu preço. Dessa forma, uma representação pode ser feita conforme apresentado na figura, em que as ofertas de agentes de geração e demanda são empilhadas de forma a construir as respectivas curvas. No ponto de cruzamento dessas curvas é obtido o preço da commodity, neste caso, o preço da energia. Os mercados com competição imperfeita podem ocorrer de duas formas. Na primeira, um dos agentes possui conhecimento do comportamento da demanda residual, ou seja, demanda total menos a oferta de outros agentes, e o preço resultante. Com isso, o agente poderá otimizar sua receita através da manipulação de sua oferta de preço e quantidade. Na segunda, o agente poderá ter conhecimento da função utilidade dos outros, sabendo, portanto, como eles se comportariam de acordo com os preços de energia. Com isso, ele poderá utilizar essa informação para maximizar sua própria receita. Também podemos definir os tipos de competição matematicamente. O problema de otimização de um price taker pode ser descrito através de uma função objetivo, que contém o preço como uma variável de input. No caso de um price maker, com conhecimento da curva de demanda residual, o mesmo conhece o comportamento dos preços do sistema, de acordo com a sua oferta de quantidade, representando o preço da função objetivo com a função de x. Por fim, para price maker com conhecimento da função objetivo de outros agentes, existe um subproblema de otimização em que ele define a estratégia dos agentes através de sua própria oferta durante a solução de seus próprios problemas. Esse tipo de problema é definido como um problema multinível. Por fim, o conceito do equilíbrio de Nash é essencial em teoria de mercado. A ideia por trás desse conceito é que o agente não possui incentivo para mudar sua estratégia, dadas as posições ótimas dos demais agentes. Um possível resultado neste equilíbrio é que a combinação das estratégias de todos os agentes pode não convergir para um ótimo global. Nessa segunda parte da apresentação, vamos tratar de ferramentas para a solução de problemas de equilíbrio de mercado. O primeiro método de solução abordado nessa apresentação é referente à complementaridade mista. Esse tipo de método utiliza as condições de complementaridade, considerando as restrições de igualdade e desigualdade e suas respectivas variáveis duais. Pela teoria de otimização, o ponto ótimo traz uma das duas possibilidades. A primeira, as restrições de desigualdade estão binding e suas variáveis duais diferentes de zero. Ou 2, as restrições estão folgadas e suas variáveis duais iguais a zero. Para ilustrar essa ideia, apresentamos o problema de otimização de um agente. Neste problema, gostaríamos de maximizar a função composta pela função utilidade do agente menos o seu custo de geração, sujeito a restrições individuais, e junto a essas restrições, suas respectivas variáveis duais. As equações para a obtenção da solução do problema podem ser escritas através de um produto interno entre a variável dual e suas respectivas equações. Através deste produto interno e dos limites das equações, isto é, um lado é maior ou igual a zero, enquanto o outro é menor ou igual a zero, é possível concluir que ao menos um dos fatores deste produto é igual a zero. Ao solucionar o problema contendo as equações de complementaridade de todos os agentes, conforme apresentado neste slide, obtém-se o equilíbrio de mercado. Este conjunto de equações foram montados através de variáveis binárias, o que é exemplificado na tabela. Para este caso, temos o produto interno entre duas inequações, 0 menor ou igual a lambda_j e gi de q menor ou igual a zero, o que será representado como 0 menor ou igual a lambda_j menor ou igual a m vezes u, e 0 menor ou igual a gi de q menor ou igual a m vezes 1 menos u. Para valores de u igual a 1, as equações ficam da seguinte forma: gi de q igual a 0, 0 menor ou igual a lambda_j menor ou igual a m. No caso de u igual a 0, ficam no outro formato. De forma análoga, podemos chegar nas outras equações utilizando a representação com variáveis binárias, conforme apresentado
nestes dois slides. Bom, o segundo método apresentado neste vídeo é o ponto fixo. O conceito básico para este problema é que o x ótimo é um ponto fixo na função de x, se f de x ótimo é igual ao próprio x ótimo. Assim, podemos dizer que a função f é um atrator se a sequência de aplicação de f sobre o próprio resultado de f converge para o x ótimo. Ainda, x ótimo é um atrator de f se x ótimo é o ponto estável em sua própria vizinhança. Introduzindo na teoria de mercado, podemos definir como B a resposta de um agente frente às estratégias do outro agente, definidas por SI. Portanto, BI de menos I significa a solução de seu problema individual, que seria a maximização de sua função utilidade. Assim, podemos definir a função multivariada com as respostas de todos os agentes. Em um equilíbrio, todos os agentes encontram o ótimo de seus problemas, dada a estratégia dos demais, o que resulta naquele equilíbrio de Nash que conversamos há pouco. Bom, pessoal, nessa terceira e última parte do vídeo, para exemplificar os métodos de solução de equilíbrio de mercado, apresentamos 3 exemplos com suas soluções. O primeiro problema apresentado é baseado em 3 agentes, 2 geradores e uma demanda. A demanda energética define seu nível de consumo, baseado no preço de energia, bem como os geradores. Para isso, dependemos de uma última equação, a equação de clearing de mercado, na qual a soma das gerações são iguais à demanda. É possível notar que os agentes descritos nesse problema são price takers, uma vez que suas ofertas dependem apenas dos preços do mercado. Uma primeira solução pode ser obtida iterativamente, em que, para cada preço, obtém-se uma oferta de consumo e geração. A parada deste método ocorre quando a soma das ofertas de geração e consumo são iguais, conforme obtidos na figura. O resultado ótimo deste exemplo é que o preço é de 40 e a quantidade de 60. No entanto, examinar ponto a ponto não é uma possibilidade quando o problema se torna mais complexo, e para isso podemos seguir com os outros 2 métodos que apresentaremos a seguir. Para o método da complementaridade mista, apresentamos as equações referentes ao problema apresentado. A representação das equações através de variáveis binárias também é apresentada ao lado, exatamente conforme foi explicado anteriormente. Neste caso, as variáveis U1, U2, U3, U4, delta, 1, 2 e 3 e 4 são as variáveis binárias auxiliares para a montagem do problema. A solução através deste método fornece valores exatamente iguais aos anteriores. Q1 ótimo igual a 20, Q2 ótimo igual a 40 e a demanda ótima igual a 60 e o preço igual a 40. Para o método dos pontos fixos, temos que achar a decisão do agente frente à estratégia dos outros, o que significa encontrar o argumento que maximiza a função do agente I. Com base na função dos demais agentes, o ponto ótimo pode ser obtido através da derivada de suas funções de utilidades, igualando as mesmas a zero. Por exemplo, para o agente 1, temos que a derivada de U de 1 em relação a Q1 é igual a P menos 2Q1, que é igual a zero. E logo, Q1 é igual a P dividido por 2. Analogamente, para os agentes 2 e 3, temos que Q2 é igual a P, D é igual a 100 menos P. Resolvendo o sistema de equações, temos as seguintes funções. B1 de Q1 e Q2 é igual a 100 menos Q1 menos Q2 sobre 2. E B2 de Q1 e Q2 é igual a 100 menos Q1 e menos Q2. O resultado da aplicação do método ponto fixo é apresentado na figura. Neste problema controlado, com agentes tomando decisões coerentes, a convergência do problema se dá em 18 iterações, atingindo também o mesmo valor que os métodos anteriores. O segundo problema dessa apresentação é similar ao anterior. No entanto, considerando preços de emissão de CO2 denominados como PCO2, dentro da função objetivo de cada agente de geração. Este caso poderia ser lido como uma situação de incentivo às fontes renováveis, como ocorre em diversos mercados. Assim, cada agente possui em sua função objetivo o efeito do preço CO2 e sua respectiva emissão. Note que a função objetivo dos geradores reduz à medida que o preço do CO2 ou sua quantidade aumenta. Para este novo problema,
devemos acrescentar as restrições de balanço de mercado para contratos de emissões. Neste caso, a soma do total de contratos de G1 e G2, representados por E1 mais E2, deve ser inferior ao total de 30 unidades. A solução através da complementaridade mista é feita de forma similar ao anterior, com a adição de equações referentes às variáveis de contratos de emissão. Os valores ótimos são Q1 igual a 20, Q2 igual a 20, D igual a 40, P de preço igual a 60 e os outros resultados podem ser encontrados no quadro ao lado. Alternativamente, o problema foi solucionado através do método dos pontos fixos, que convergiu para os mesmos valores em somente 4 interações, conforme apresentados pelo gráfico. Bom, pessoal, no vídeo de hoje aprendemos um pouco mais da teoria por trás dos mercados de energia e como solucionar o equilíbrio para esses mercados. Até a próxima!